Olá, estamos de volta aqui com novidades. Sejam muito bem-vindos. Terminamos o livro Yoga como Estilo de Vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E hoje eu vou começar a falar sobre autoconhecimento. A gente fala tanto em conhecimento, conhecer e o que devemos conhecer. E essas perguntas ficam soltas. Então, do livro Do Lago ao Oceano, aqui para vocês verem, Do Lago ao Oceano, Autoconhecimento e Espiritualidade, segundo o Bhagavad Gita, a Ciência Suprema. Este livro é de um casal. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e ela é psicóloga. É um casal maravilhoso, um casal de devotos que praticam Bhakti Yoga. E eu tenho a oportunidade de estar com esse livro e compartilhar com vocês alguns temas deste livro, Do Lago ao Oceano. Tiago Pelúcio e Fernanda Seco são os autores deste livro, meus amigos. E é com muita honra que eu passo a narrar para vocês aqui o autoconhecimento, que é justamente o autoconhecimento. Nós nos conhecermos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa relação com Deus e quando a gente vai embora deste planeta, para onde vamos e o que irá acontecer. O que é e em qual amplitude tratamos aqui deste autoconhecimento. Autoconhecimento é o entendimento dos níveis que constituem a nossa própria identidade. E qual é a nossa própria identidade? Eis a pergunta. Saber quem somos, além das percepções externas, normalmente envolve buscar o que nos dá não somente prazeres oscilantes, mas também significado e sentido duradouro para a vida. Autoconhecer-se inclui, sobretudo, a compreensão e o domínio que cada indivíduo tem sobre suas potencialidades, capacidades, habilidades, desafios, fraquezas e oportunidades de melhoria. Então, aqui, os autores do livro, o casal Tiago Pelúcio e Fernanda Seco, eles trazem um movimento de autoconhecimento que sai apenas do limitado para ir para o abrangente, para abrir as janelas de quem nós somos e como podemos melhorar e se melhorar nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades, nas nossas habilidades e desafios, fraquezas e oportunidades de melhoria. Por quê? Porque nosso olhar é muito vago e muito periférico acerca das coisas da vida. Por quê? Porque nós olhamos apenas para os aspectos do material, daquilo que vemos, e muitas vezes olhamos para o que vemos e não entendemos. Então aqui, um dos principais fatores que contribui para nosso processo de autodescoberta é o reconhecimento de que a mudança parte de cada um em uma busca deliberada. Então você é dono do seu próprio destino e você sabe para onde você quer ir. É no ato de nos conhecermos bem que podemos estabelecer relações saudáveis de diversos graus de natureza. O autoconhecimento pode ser um ótimo aliado para regular a autoestima, uma vez que ao reconhecer seus atributos e fraquezas, o indivíduo pode despertar e se empoderar acerca de suas responsabilidades como seu principal agente de transformação pessoal. Então, é no autoconhecimento que você vai ficar responsável por algo que você precisa conhecer e nesse autoconhecimento você precisa transcender suas limitações materiais e se transformar como uma pessoa, como um indivíduo, nesse despertar para que você entenda que você não é apenas o que você vê em você, ao seu redor e no mundo. Nós podemos melhorar qualitativamente, pois não somos determinados por um destino genético e kármico, que entalhou em definitivo o nosso temperamento e modo de ver o mundo.
Da mesma forma que podemos assimilar hábitos ruins, somos capazes de aprender bons hábitos e alterar gradualmente nosso paradigma de interpretação da realidade, de co-usufruto com os semelhantes no mundo e de intimidade com a energia de Deus. Então aqui, como é que eu posso ajudar a minha compreensão e ajudar na compreensão de quem me assiste? Podemos sair do limitado para o ilimitado, ou seja, tudo aquilo que é limitado traz sofrimento, traz ignorância, traz dor, traz doença, traz problemas. Por quê? Porque com essa capacidade nossa que nós temos e que Deus nos deu, Deus nos deu talentos, e esses talentos eles devem ser usados. Já diz Jesus na parábola dos talentos na Bíblia, ensinamentos crísticos de Jesus Cristo. Use seus talentos e saiba onde empregar eles para que você possa sair da sua limitação e você possa melhorar a sua vida de forma que você possa buscar sair desse limitado. Eu sou isso e ponto. Isso é muito limitado para dizer, poxa, eu posso me elevar, eu posso me graduar, eu posso fazer leituras, eu posso ouvir a ciência sagrada Bhagavad Gita, eu posso buscar conhecimentos com meus amigos que querem o mesmo e não ficar todos os dias sendo a mesma coisa. Dormir e comer, se defender e acasalar. Isso é muito limitado. Nosso intuito é que possamos sensibilizar para evoluir emocionalmente e espiritualmente, desenvolvendo competências cognitivas de comportamento e afetivas que possibilitem mais autonomia nas decisões e habilidades e na brandura nos relacionamentos e nos diversos ambientes em que circula, como por exemplo o familiar, o acadêmico e o profissional. Entendemos como mais significativo que é a pacificação decorrente desse estado de autodescoberta, levando à busca de sentidos mais relevantes para a consciência e, consequentemente, para a vida. Então, é uma transformação benigna, é uma transformação onde o próprio Deus que habita em nosso coração, dentro da filosofia védica, Paramatma, uma grande alma na pequena alma, diz, por favor, abram a sua visão para enxergar através da limitação. Vocês não são esse corpo que habitam. Vocês não são as coisas materiais que lhes circundam. Vocês são muito mais do que isso. Então, abra essas asas para esse voo, para esse autoconhecimento, que é sair dessa atmosfera de achar que eu sou isso e ponto. Será que Deus iria nos criar e criar tudo que Ele criou como arquiteto do mundo, como o Brahman, aquele departamento de Deus que criou muitas e muitas coisas, e que nós vemos essas coisas e que pouco sabemos sobre essas coisas divinas, porque tudo que Deus criou tem energia de Deus, da energia da divindade, e que elas precisam de um autoconhecimento acerca de nós, acerca do outro, acerca do mundo e acerca de tudo. Então, nesse processo, nós devemos buscar a importância e o desafio desse autoconhecimento, que é, na minha opinião particular, estudo das Escrituras Sagradas. É você buscar pacificar sua mente com uma meditação acerca de Deus. É você controlar sua mente com mantras sagrados, porque a palavra mantra está significando o quê? Man vem de mente e tra, controle. Então, quando eu busco o autocontrole e eu estou em um estado pacífico e equilibrado, eu preciso saber quem é Deus e como é que eu posso me relacionar com Deus. Mas o contrário disso tudo é pura ignorância. Eu achar que eu sou meus problemas, que eu sou o que eu vejo, que eu sou o que eu como, que eu sou o que eu faço. Isso é muito limitado. Então, importância e desafios de autoconhecimento. Claro que vai ter desafios, porque tudo nessa vida exige que nós busquemos essas nuances, esses caminhos para que a gente possa se libertar do limitado. Então, precisamos conectar aquilo que percebemos sobre nós
com o que pessoas próximas também reconhecem em nós. Infelizmente, a vida em nosso mundo pós-industrial contribuiu muito para termos sentimentos de desconexão. Estamos muito afastados da natureza, tanto no sentido ambiental, como também nas escolhas. Alimentamos-nos de comida muito artificial. Sempre que possível, evitamos andar a pé ou a bicicleta. Ficamos bastante tempo diante de telas, em um silêncio que não é introspectivo, mas dispersivo, nos afastando da nossa essência, da nossa essencial zona de equilíbrio e felicidade natural interior. Os autores, Tiago e Fernanda, eles estão certíssimos, porque é assim que nós vivemos atualmente, achando que isso é vida. Isso é avidya, ignorância. Vidya é vida, é conhecimento. Por não termos contato nítido com as nossas emoções, muitas vezes qualificamos os outros, mas nem sempre conseguimos identificar nossos próprios atributos ou desafios particulares. Desqualificamos os outros e podemos estar simplesmente projetando neles nossos conteúdos negativos, que na realidade são nossos. Então, quando a gente julga o outro, quando a gente critica, quando a gente analisa, nós estamos jogando nossas frustrações nos outros. E se temos raiva quando julgamos e criticamos, piorou a situação. Por quê? Porque nós não estamos entendendo absolutamente nada. Nós achamos que fulano é assim, 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 porque é assim, assim, assado, cozido, cozinhado, como diz aqui no Nordeste, que está resolvendo uma equação maravilhosa de resolução de problemas, quando na realidade você nem se olha e vê o quanto você tem perturbações emocionais, o quanto você tem limitações materiais e espirituais principalmente, para o entendimento daquilo que você projeta no outro, que é a sua sombra dos seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, das suas próprias atitudes. Então, nesse processo, uma autoanálise, nós nos analisarmos e analisamos os outros, chama-se autoanálise distorcida. Pode levar uma pessoa já magra a aumentar a sua restrição alimentar em relação às suas reais necessidades, ao ponto dela demonstrar medo intenso em ganhar peso e uma percepção adulterada de sua forma corporal. O conhecimento que temos acerca de nós mesmos é o ponto de partida para muitas empreitadas que venham ser delineadas ao longo de nossas vidas. Então, procure se autoconhecer e não querer conhecer o outro nem resolver a vida do outro. Isso não é a verdadeira vida, isso é a avidya, ignorância. Aprofundar-se no autoconhecimento busca relembrar a percepção da nossa natureza, plenamente consciente e livre de estados mentais intensamente aflitivos, ainda que estejamos enfrentando circunstâncias externas muito penosas e desafiadoras. O pior cego é aquele que tem olhos e não se enxerga. Então, abrir os olhos para o conhecimento transcendental, que transcende as coisas materiais, abrir os olhos para o autoconhecimento, a importância e os desafios de se autoconhecer, de se mostrar quem é você. Quem é você de verdade. E não querer mostrar e passar para os outros aquilo que você não é, porque isso é falta de veracidade. Isso é uma das ferramentas de Patanjali, que ele apresenta. Patanjali é um grande sábio da Índia, que ele apresenta ferramentas e que foi descrito no yoga como estilo de vida, como ferramentas para sua conexão com Deus de forma externa e de forma interna. Princípios morais e éticos, porque sim, precisamos desenvolver os nossos princípios morais e éticos para o relacionamento com Deus. Porque surgimos neste mundo esquecidos da nossa condição original. Todos nascemos carentes de aprendizagem sobre a realidade que nos cerca. Aprendizado, carência de aprendizado. No entanto, conforme crescemos, somos educados e o conhecimento vai dissipando a ignorância, à proporção que voluntariamente nos submetemos a níveis superiores de aprendizado. Sem esforço, continuaremos com níveis mais preliminares de conhecimento. Não nos referimos aqui apenas ao conhecimento acadêmico, que por si só não produz uma diferença fundamental no nosso caminho do despertar espiritual. Então, você pode ter títulos acadêmicos, você pode ser
um mestre, um pós-doutorado. Mas se você não sabe quem é você, se você não estuda acerca de quem é você? Eu sou Ana Cláudia Chandra. Não, eu sou uma alma em um corpo designado feminino e chamado de Ana Cláudia Chandra, ou Ana Cláudia Torres Maia, como é o meu nome de nascimento. Não nos referimos aqui apenas ao conhecimento acadêmico, mas a um conhecimento do despertar da sua alma. Falamos especialmente da sabedoria que precisa contra-atacar a tendência de a ignorância prevalecer. Gente, isso é muito importante. Falamos em sabedoria para cortar com a arma do conhecimento transcendental a ignorância acerca de quem nós somos realmente. Com a sabedoria, vamos além da mediocridade orgânica dos relacionamentos superficiais e saímos do paradigma da experiência de vida competitiva para a noção de vida cooperativa. Bondade como estilo de vida, que também é um dos livros do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Aprender a cooperar e não competir. Porque cooperação é divino. E competir é paixão e ignorância, que são os 3 modos da natureza material, segundo o nosso maior mestre, Deus, o Supremo, na Bhagavad Gita, a ciência da alma. E para os que desejam avançar em busca de espiritualidade, precisamos entender o que nos prende e o que nos liberta da ignorância. E o que nos liberta dessa consciência materialista. Se o espiritualista procura aplicar o conhecimento metafísico ou religioso sem relacioná-lo ao autoconhecimento, o impacto de sua tentativa de conexão será muito superficial e pode atrapalhar não somente o encontro com sua verdadeira condição humana, como também o resgate da sua identidade espiritual eterna. Maravilhoso. Então, avançar em busca da espiritualidade, do autoconhecimento, para se conectar de forma mais profunda com aquilo que realmente importa. Quem sou eu? Qual é o meu relacionamento com Deus? E quando eu sair deste mundo material ilusório, para onde eu vou? Aí isso sim vai trazer o verdadeiro autoconhecimento acerca de quem você é. Fora isso, é ficar batendo de um lado para o outro, tentando entender, e a gente não entende mesmo, porque sem conhecimento e sem prática desse conhecimento, porque toda teoria exige uma prática, e toda prática tem um resultado. E se você não tem resultado nenhum na sua vida, você vai ficar em avidia, em ignorância. Não vai conseguir sair e se libertar dos seus grilhões que prendem você a ser mais do mesmo todo dia. Viver numa prática mecanicista. Acordar, tomar café, trabalhar, voltar cansado, reclamar, enfrentar os problemas. Daqui a pouco dormir de novo, para acordar de novo. Chega final de semana, vamos beber, porque aí eu estou cansado dessa vida monótona, então eu quero esquecer. E aí? E aí? Aí precisamos de níveis de autoconhecimento que é físico, emocional, intelectual, comunitário e espiritual, que é o mais importante. Esse autoconhecimento físico está relacionado aos mecanismos do corpo e com o que ele precisa para funcionar adequadamente, dentro das dimensões básicas. O emocional, dimensão dos sentidos, dos sentimentos e dos desejos, nas suas mais ilimitadas variações, conhecer o fluxo das emoções e harmonizá-las. O intelectual mostra a nossa capacidade de interpretar a realidade física e emocional, que culmina com a produção do nosso próprio discernimento comunitário. Está acima das metas e preocupações individuais e familiares. É muito limitado você se preocupar apenas com você e com a família que lhe circunda e com seus amigos que você escolhe. Então, é abranger esse autoconhecimento da comunidade. E o espiritual é a dimensão do autoconhecimento comum a todos, porém mais desperta nos que vivem majoritariamente acima da percepção egocêntrica dos condicionamentos da mente.
A clareza da eternidade da alma identifica-se com a realidade maximal, transpessoal, divina de Deus. Então, esse autoconhecimento espiritual, ele é o topo do topo do topo. Você buscar esse conhecimento espiritual vai libertar você do condicionamento físico, do condicionamento emocional, de viver perturbado com suas emoções, de você não ter intelectualidade, de você não ter capacidade para interpretar absolutamente nada na sua vida. E você vai viver apenas no egoísmo de você e daquele que você escolhe estar com ele, que é o autoconhecimento apenas do que eu vivo em comunidade. Então saia dessa limitação e abra a sua evolução para você sair desse lago pequeno e mergulhar nesse oceano de possibilidades infinitas que vai te levar para Deus, para o absoluto que criou tudo e todos, e tudo que se move é sagrado. Então, com gratidão, eu encerro esta leitura do livro Do Lago ao Oceano, dos meus amigos Fernanda e Tiago, e espero que vocês busquem esse autoconhecimento e essa espiritualidade para sair desta ignorância, avídia ignorância. Com gratidão, eu encerro mais um dia de leitura meditativa, contemplativa para a nossa evolução. Gratidão.